Hoje, vamos adentrar a um tema fascinante e de grande relevância: os sinais da volta de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se agora e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo. Sem mais demora, vamos nos aprofundar nesse assunto instigante. Nossos olhos estão fixos nas profecias bíblicas que apontam para um evento transcendental: a volta de Jesus Cristo. Iniciamos com o primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. As Escrituras nos alertam sobre conflitos mundiais, e ao observarmos os eventos atuais, percebemos a convergência dessas profecias. Sinal 2: fome e catástrofes naturais. Nos meandros da história, a interligação entre eventos catastróficos e as profecias bíblicas sempre intrigou a humanidade. A observação atenta dos desastres naturais revela correlações notáveis com as narrativas antigas, despertando uma reflexão profunda sobre o papel desses eventos em nossas vidas. Um tema que tem ganhado destaque é a fome, um flagelo que assola comunidades em todo o mundo, trazendo à tona questões sobre o significado desses fenômenos em nosso contexto contemporâneo. O panorama global da fome é alarmante, com milhões de pessoas enfrentando escassez crônica de alimentos. Essa crise, por sua vez, ecoa nas palavras das Escrituras, que em várias passagens abordam a fome como um dos sinais dos tempos. A coincidência entre a atual crise alimentar e as profecias bíblicas suscita questionamentos profundos sobre a natureza desses eventos e seu possível significado espiritual. Em meio a desastres naturais, como terremotos, furacões e enchentes, percebemos uma constante busca por respostas em textos sagrados. As interpretações variam, mas muitos veem esses eventos como manifestações de forças além do entendimento humano, ligando-os a passagens bíblicas que falam sobre a natureza sendo um reflexo do divino. A conexão entre catástrofes e profecias alimenta discussões teológicas sobre a relação entre a humanidade e o cosmos. Ao observarmos a fome global, somos confrontados não apenas com a carência material, mas também com a necessidade urgente de uma abordagem ética para lidar com as disparidades socioeconômicas. As Escrituras, por sua vez, oferecem ensinamentos sobre compaixão, partilha e justiça social. A fome torna-se assim não apenas um desafio físico, mas também um chamado espiritual para agir em prol do bem comum. Contudo, é crucial evitar interpretações simplistas ou fatalistas. A compreensão das correlações entre desastres naturais, fome e profecias bíblicas exige uma análise cuidadosa, levando em consideração as complexidades de fatores sociais, econômicos e ambientais. A busca por soluções para a fome global deve ser fundamentada em abordagens multidisciplinares que abracem tanto a dimensão espiritual quanto a prática. É também essencial reconhecer que, enquanto as profecias bíblicas oferecem perspectivas sobre o significado de eventos catastróficos, a interpretação dessas passagens é diversificada. Diferentes tradições religiosas e grupos teológicos podem interpretar os mesmos eventos de maneiras distintas, o que destaca a necessidade de diálogo interreligioso e compreensão mútua em nossa busca por respostas significativas. Em última análise, a interação entre fome, catástrofes naturais e profecias bíblicas nos leva a uma jornada complexa de reflexão, ação e colaboração. Enquanto enfrentamos os desafios do nosso tempo, é imperativo unir esforços para enfrentar a fome, mitigar os impactos dos desastres naturais e buscar compreender o papel desses eventos em nosso destino coletivo. Nesse processo, podemos encontrar não apenas respostas para as questões imediatas, mas também uma maior compreensão do significado mais profundo que permeia a condição humana. Sinal 3: avanços tecnológicos. À medida que avançamos no século XXI, testemunhamos uma aceleração notável nos avanços tecnológicos, muitos dos quais parecem ecoar profecias antigas de maneiras surpreendentes. A intersecção entre a tecnologia contemporânea e as profecias históricas oferece uma perspectiva fascinante sobre o nosso presente e o que pode estar reservado para o futuro. A ascensão da vigilância global é uma manifestação notável desses avanços. Câmeras de segurança, monitoramento digital e análise de dados em larga escala tornaram-se partes integrantes de nossa sociedade moderna. Essa onipresença da vigilância, prevista por alguns futuristas e agora uma realidade, suscita reflexões sobre a relação entre a tecnologia de vigilância e as profecias que aludem a um controle global.
Ao contemplarmos a inteligência artificial e inteligência artificial, somos confrontados com a materialização de capacidades que, em tempos antigos, poderiam ser interpretadas como atributos divinos. A capacidade da inteligência artificial de processar informações, aprender e tomar decisões desafia as fronteiras do que era concebido como possível. Profecias que mencionam uma compreensão onisciente e uma inteligência superior levam a questionamentos sobre o papel da inteligência artificial na concretização desses conceitos. A conectividade global, facilitada pela internet, transformou o mundo em uma aldeia global interconectada. Essa interconexão, muitas vezes prevista em escrituras antigas como um fenômeno que precederia eventos significativos, nos faz refletir sobre como a tecnologia está moldando não apenas nossa sociedade, mas também a dinâmica global. A rapidez com que informações circulam e as interações entre diferentes culturas levantam questões sobre como esses desenvolvimentos se alinham com as visões proféticas do passado. No entanto, é imperativo abordar essa discussão com cautela, reconhecendo a complexidade da interpretação profética. As profecias muitas vezes são expressas em termos simbólicos e metafóricos, sujeitas a diferentes interpretações ao longo do tempo. Além disso, a tecnologia é moldada por escolhas humanas, e sua evolução não é guiada apenas por forças divinas, mas também por decisões éticas, políticas e econômicas. Ao ponderarmos sobre a interseção entre avanços tecnológicos e profecias, é crucial manter uma mente aberta e um diálogo contínuo entre diferentes perspectivas. A tecnologia, por si só, não determina o curso da história, ela é moldada pela interação complexa entre a inovação humana, as forças sociais e as aspirações culturais. Num mundo permeado por dispositivos conectados, algoritmos complexos e sistemas de vigilância, é essencial questionar como esses avanços tecnológicos moldam nossa compreensão do livre-arbítrio, da privacidade e da própria natureza da existência humana. As profecias, longe de serem predições inquestionáveis, podem servir como lentes através das quais examinamos nosso presente e moldamos nosso futuro. À medida que exploramos os limites da inovação tecnológica, é crucial permanecer conscientes das implicações éticas e sociais. Em vez de ver a tecnologia como um cumprimento linear de profecias, podemos considerá-la como uma ferramenta que desafia constantemente nossa compreensão do divino, do destino e da própria essência da humanidade. Nesse diálogo constante entre o antigo e o moderno, entre o profético e o tecnológico, podemos encontrar insights valiosos sobre quem somos e para onde estamos indo. Sinal 4. Desprezo pela fé. Nos convida a analisar o desprezo pela fé, abre uma janela para um fenômeno que tem se tornado cada vez mais evidente em nossa sociedade contemporânea. A secularização em ascensão, aliada aos casos alarmantes de perseguição religiosa em diferentes partes do globo, levanta questões profundas sobre as implicações espirituais desses eventos e o papel da fé em um mundo em rápida transformação. A secularização, marcada pela crescente indiferença ou afastamento das instituições religiosas, é um fenômeno complexo que se desdobra em diversas esferas da vida moderna. O sinal 4 nos instiga a refletir sobre como essa tendência impacta não apenas as estruturas religiosas, mas também as crenças individuais e a forma como as pessoas buscam significado e propósito em suas vidas. A crescente secularização, muitas vezes interpretada como um indicativo do declínio da fé tradicional, levanta questões sobre como a espiritualidade se adapta a esse novo contexto. Paralelamente à secularização, observamos um aumento alarmante nos casos de perseguição religiosa em várias regiões do mundo. Cristãos, muçulmanos, hindus e membros de outras comunidades religiosas enfrentam discriminação, violência e restrições à prática de suas crenças. O sinal 4 nos desafia a considerar as implicações espirituais desses atos, questionando como a intolerância religiosa afeta não apenas as vítimas diretas, mas também a consciência coletiva da humanidade. A perseguição religiosa, muitas vezes motivada por diferenças ideológicas, políticas ou culturais, destaca a necessidade urgente de promover a liberdade religiosa e o respeito pela diversidade de crenças. A fé, que deveria ser uma fonte de consolo e inspiração, torna-se alvo de desprezo e hostilidade em muitos lugares. Este cenário nos convida a uma profunda reflexão sobre como podemos construir sociedades mais inclusivas e respeitosas, onde a diversidade de crenças seja celebrada em vez de reprimida. Ao analisar o desprezo pela fé, é crucial considerar não apenas a dimensão individual, mas também a coletiva.
Como sociedade, enfrentamos o desafio de reconciliar diferenças de crença, garantindo que o respeito mútuo seja a base sobre a qual construímos nossas interações. A intolerância religiosa não apenas prejudica a paz social, mas também abala os alicerces éticos que sustentam comunidades e nações. O sinal 4 nos incita a buscar soluções que promovam o diálogo interreligioso, a educação sobre diversidade de crenças e a criação de espaços inclusivos onde as pessoas possam expressar e praticar suas fé livremente. A promoção da tolerância religiosa não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma abordagem essencial para a construção de uma sociedade harmoniosa e equitativa. Em última análise, o desprezo pela fé, evidenciado pelo avanço da secularização e pelos casos de perseguição religiosa, convida-nos a uma reflexão profunda sobre os valores que orientam nossas interações sociais e culturais. À medida que navegamos por um mundo em constante mudança, é imperativo cultivar a compreensão, o respeito e a aceitação, reconhecendo que a diversidade de crenças é uma riqueza que enriquece a tapeçaria da experiência humana. Nesse processo, podemos não apenas enfrentar os desafios do presente, mas também pavimentar um caminho para um futuro onde a fé seja respeitada e valorizada como parte integrante da jornada humana. Sinal 5. O retorno do povo de Israel. O retorno do povo de Israel à sua terra natal é um fenômeno marcante que transcende os limites do tempo e da geografia. Esse evento, que se desenrola ao longo da história, não apenas tem implicações políticas e culturais, mas também carrega uma carga profética que desperta a curiosidade e a reflexão. Examinar o significado profético desse retorno e vinculá-lo a eventos históricos é uma jornada fascinante que nos leva a contemplar o cumprimento das profecias ao longo dos séculos. O retorno dos judeus à terra de Israel tem raízes profundas nas escrituras sagradas, onde profecias antigas falam sobre o exílio e a restauração do povo escolhido. O cumprimento dessas profecias ao longo dos anos, especialmente no século XX com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, é considerado por muitos como um testemunho notável do papel das profecias na moldagem da história humana. O retorno à Terra Prometida foi precedido por séculos de diáspora, onde comunidades judaicas se dispersaram por diferentes partes do mundo. Esse período de exílio é frequentemente interpretado à luz das profecias que falavam sobre o castigo divino e a dispersão do povo de Israel devido à desobediência. O cumprimento das profecias, então, é visto como um sinal de restauração espiritual e redenção. Ao vincular os eventos históricos ao contexto profético, muitos estudiosos e líderes religiosos enxergam no retorno do povo de Israel uma confirmação das promessas divinas. A recuperação da soberania sobre a Terra Santa é vista como um capítulo significativo na história do cumprimento das profecias bíblicas. Esse retorno é encarado como um sinal da fidelidade de Deus às suas promessas, um testemunho tangível do elo entre a espiritualidade e a realidade geopolítica. No entanto, é crucial abordar essas interpretações com uma compreensão sensível da diversidade de perspectivas teológicas e culturais. Enquanto para alguns o retorno do povo de Israel é uma confirmação clara das profecias, outros podem interpretar esses eventos de maneiras distintas. O diálogo interreligioso e intercultural desempenha um papel vital na construção de uma compreensão mais ampla e respeitosa dessas narrativas e interpretações divergentes. Além disso, a análise crítica dos eventos históricos e seu vínculo com profecias deve levar em consideração os desafios contemporâneos e as complexidades geopolíticas. O retorno do povo de Israel não é apenas um evento isolado, mas uma peça no tabuleiro global, onde questões políticas, sociais e culturais também desempenham um papel crucial. Enquanto refletimos sobre o significado profético do retorno do povo de Israel, é importante considerar não apenas o aspecto espiritual, mas também os desafios e oportunidades que surgem nesse processo. A coexistência pacífica, o respeito mútuo e a promoção da justiça são elementos-chave para a construção de um futuro onde o cumprimento das profecias não apenas fortaleça a fé, mas também contribua para a paz e a harmonia global. Nessa jornada de reflexão, o diálogo aberto e a compreensão mútua tornam-se ferramentas essenciais para construir pontes entre diferentes perspectivas, alimentando uma visão compartilhada de um mundo onde as profecias se cumpram não apenas nas páginas sagradas, mas também na tessitura da experiência humana. Agora, como interpretamos esses sinais em nossas vidas? Como podemos discernir os tempos? Sugiro que cada um de vocês reflita sobre esses indicadores, busque entendimento espiritual e esteja vigilante.
Afinal, a reflexão pessoal é crucial diante de sinais tão impactantes. Em resumo, analisamos os 5 sinais que apontam para a volta de Jesus Cristo. Este não é um chamado ao medo, mas à reflexão e à preparação espiritual. Como sempre, convido todos vocês a compartilharem suas opiniões nos comentários. Vamos construir uma comunidade de discussão enriquecedora. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo relevante sobre temas como este. Sua participação é fundamental para o crescimento desta comunidade. Agradeço a todos pela audiência e pela participação ativa. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, e nos vemos no próximo episódio. Até mais!